Muito bem, vamos começar. Na última aula nós começamos esse tópico, gerenciamento de memória, e eu expliquei um esquema muito simples que poderia ser usado no caso de gerenciamento explícito, do tipo que a gente vê numa linguagem como C, certo? Onde vocês têm que se responsabilizar tanto por malloc, por alocação como liberação de memória. E aí surgiu uma dúvida de alguns de vocês. Bom, mas como é que meu programa acha aquela memória dinâmica? Onde é que ele pega? Eu dei uma explicação meio superficial e corrida, e sobrou a dúvida, e um de vocês veio perguntar depois da aula que ia saber mais detalhes, certo? Aí eu prometi que eu ia explicar um pouco melhor hoje. Na realidade, preparei uma transparência ou duas transparências com como é que isso ficaria, como é que seria a implementação daquele pacotinho malloc que você usa, certo? Bem superficial e supondo a solução que eu expliquei na última aula, certo? Como é que isso seria implementado, certo? Então estão aqui algumas transparências. Aqui estaria o arquivo malloc.h. Na realidade, o arquivo malloc.h tem mais coisas, tá? Que a gente pode fazer outras coisas com alocador, mas para a nossa finalidade nós só explicamos essas duas funções, não é isso? Como é que a gente aloca e não aloca. Então, isso que a gente teria que escrever. Para quem não sabe, unsigned é um tipo inteiro em C, só que de números positivos sempre. Então, quando a gente diz unsigned, é um inteiro que, na realidade, pode ser quase duas vezes maior. Se fosse unsigned byte, seria de 0 até 127, certo? Desculpe, de 0 até 255, ao invés de ser de menos 128 até 127, tá? Mas isso é um detalhe, vocês podem pensar que isso é inteiro. Então, a interface desse pacote é óbvia, certo? A gente só precisa de duas funções, malloc e free, sendo que malloc devolve o quê? Apontador, é isso que está escrito aqui. Ela devolve apontador para um tipo indefinido, void, certo? Claro, porque nós queremos uma coisa que não tenha tipo com ela. O tipo vai ser determinado na hora que a gente faz a alocação. Certo? E o free simplesmente passa um apontador daquele mesmo tipo e deixa o alocador se virar. Certo? Alguma dúvida quanto à interface? É assim que vocês estão usando, malloc e free, não é isso? Certo? Isso, na realidade, eu copiei da declaração de tipo que existe numa das implementações de C. Certo? Bom. Mais interessante, obviamente, o arquivo malloc.c. Como é que a gente escreveria esse arquivo para que ele se virasse, tá? Está aqui, primeiro, algumas declarações. De novo, isso aqui é uma simplificação do que existe na verdade, certo? A implementação verdadeira, como já falei, varia de um sistema para o outro, provavelmente um pouco diferente em Windows do que seria em Unix, mas, e além disso, é muito mais complexa, com muito mais detalhes, porque tem que ser uma coisa mais eficiente do que a gente falou. Mas, de qualquer jeito, isso aqui é apenas um exemplo de como poderia ser. Na minha implementação aqui, o tamanho total de memória dinâmica está limitado a 1 giga, a 1 mega, 1 giga, não é isso? Isso é 1 giga ou 1 mega? É giga, não é isso? É 2 a nona bits, certo? Falei 2 a nona? Falei besteira, não é isso? É 2 a 30, não é isso? 10 a 1024 é 2 a décima. Então, isso aqui é 1 giga, certo? A implementação verdadeira tem um jeito de aumentar mesmo o tamanho de memória dinâmica. Aqui eu estou limitando, tá? E aí eu declarei, para simplificar, um tipo de estrutura, que eu chamei de elemento, certo? Que tem dois campos. Um que é apontador para uma outra estrutura igual, e outra que é, de novo, um unsigned, que é um inteiro, que me dá o tamanho. Se vocês lembrarem, eu trato cada pedaço, cada bloco da minha memória dinâmica, começando com aquelas duas informações, não é isso? Apontador e o tamanho, certo? Então, essa estrutura vai me ajudar justamente a tratar esse bloco inteiro, o início dele, como um objeto desse tipo, certo? E também declaro aqui, nesse arquivo C, duas variáveis. Notem que elas são globais ao programa. Esse static, na realidade, eu nem precisava colocar, mas tudo bem. Qualquer coisa que eu declaro fora das minhas funções,
ela se torna global, é conhecida por todas as funções que eu vou colocar. Eu tenho duas variáveis aqui, na realidade dava para ter uma só, mas fica mais legível desse jeito. Uma variável que eu chamei de memdim, que é apontador para a minha memória dinâmica. Eu vou ter uma área, daqui a pouco eu vou mostrar como, eu vou pegar uma área, vou pedir ao sistema operacional, me dar um bloco de memória desse tamanho aqui. Certo? E eu vou ter uma outra variável que eu chamei de disponível, que vai ser apontador para aquela lista ligada de blocos disponíveis. Tudo bem? Vocês veem que o tipo da variável disp é justamente apontador para um elemento, como deveria ser. Tudo bem até aí? Está de acordo com aquela discussão que nós tivemos na última aula, certo? Uma vez que eu tenho essas declarações, aqui está a função malloc. Tá? Ela não está completa, só está o comecinho que diz como eu peço ao sistema operacional uma área de memória, certo? Notem que do jeito que eu estou fazendo a minha implementação, eu só devo pedir uma vez no início da execução. Se alguém pedir memória, porque se ninguém pedir, não preciso. Tá certo? Então, o que eu fiz? A minha função malloc, primeira coisa que ela faz, verifica se essa variável memdim é nula ou não. Se ela for nula, é que não foi criada ainda a memória dinâmica para o meu programa. Então, o que eu faço? E aqui que está o segredo da coisa. Tá? O sistema Unix tem uma chamada ao sistema operacional. Notem que agora não é uma função comum. É uma chamada ao sistema operacional na qual eu posso pedir um bloco de memória de um certo tamanho. É claro que imediatamente vem a pergunta, e como é que o sistema operacional faz? Bom, depois eu vou comentar, certo? Na realidade ele faz uma coisa parecida, só que o sistema operacional funciona num regime diferente, não é programa de usuário. É aquele núcleo do sistema operacional que tem comando de tudo, ele tem acesso a tudo, pode mexer em tudo, certo? Contrariamente ao seu programa. Então isso que eu faço na primeira vez, certo? Se o valor devolvido é nulo, é porque o sistema não tem mais memória. É a mesma convenção do malloc. Certo? Se eu pedir tanta memória e o sistema não dispõe mais, bom, aí paciência. Ele me disse que não tem, aí eu também devolvo null. Por quê? Porque a convenção do malloc, se não tem memória, é devolver null. Tá certo? Então esse é o início. Se não, o que eu faço? Notem que eu sei que essa é a primeira vez que alguém chamou malloc. Então, essa primeira vez eu consegui memória, vou colocar o apontador para a minha memória na variável disp, e aqui estou enganando a minha variável. Na verdade, nem precisava, porque numa atribuição isso é permitido, mas só para tornar mais claro, eu digo que esse apontador, que era um apontador para void, eu vou tratar como se fosse apontador para elemento, para uma estrutura dessas. Tá? Na realidade, essa área é muito maior do que necessário, mas tudo bem. Ok? E agora, uma vez que eu fiz isso aqui, eu posso colocar esses dois comandos que fazem atribuição, certo? É uma lista circular, então eu faço campo próximo apontar para ele mesmo, certo? E o tamanho é o próprio tamanho da memória dinâmica. Quer dizer, inicialmente, toda a memória está disponível, não é isso? Vocês lembram? Então aqui eu tenho esse apontador para ela mesma, e aqui eu tenho o tamanho, que é toda essa memória. Tudo bem? Tanto faz se eu... O que eu estava fazendo? Tanto faz se era a primeira vez ou não. Se era a primeira vez eu executei isso aqui, se não era a primeira vez eu caí direto aqui. Em qualquer caso, aí eu já não coloquei o código, aqui vale aquela explicação que eu dei na última aula. Se alguém pediu n bytes, eu procuro na minha lista disponível n bytes, etc. Faço aquela operação de quebrar, se precisar, tudo isso. Tá claro? Então é dessa maneira, mais ou menos, que funciona qualquer malloc. Então, da primeira vez ele pede ao sistema operacional, depois ele vai se virando. A diferença com o malloc verdadeiro é a seguinte. Na realidade, não precisa pedir tudo da primeira vez. Ele pode ir pedindo pedaços a mais, tá? Usando essa mesma função, SBRK. Eu nem sei... Esse BRK deve ser a abreviação de alguma coisa, não me lembro mais o que é, mas é uma função que vocês mesmos vão usar pouco. Tá? Normalmente vocês usam malloc. Só que para poder dar exemplo pedindo várias vezes, eu teria que usar uma estrutura um pouco mais complicada do que eu expliquei para vocês. Eu expliquei para vocês que nós só temos um segmento de memória dinâmica. Na realidade, em geral,
são vários segmentos que podem ser ligados, e aí cada vez que a gente pede mais memória, estende o anterior. Então, na realidade, tem uma outra lista ligada. Então, mas isso numa implementação mais complexa. Nessa implementação simples, a gente não faria isso. Então, mais ou menos assim que funciona a malloc. Tá? Como é que funciona a SBRK? Bom, como já falei, isso é o sistema operacional que tem que implementar, ele tem acesso a todos os recursos. Mas na parte de alocação de memória, na realidade, ele tem que implementar algoritmos semelhantes àqueles que a gente vai falar, só que eles não são tão... Em geral, são um pouco mais simples pelo seguinte, normalmente você não pede 20 bytes, 50 bytes ou algo parecido. Você pede grandes blocos de memória. Aqui eu pedi 1 GB, certo? Então, a alocação e desalocação pode usar hipóteses um pouco diferentes do que no caso de programas comuns. Programas comuns, em geral, os tamanhos são muito variados, depende da aplicação, de que tipo de programa você tem. É o programador que determina, certo? Quando um programa pede isso aqui, normalmente são múltiplos de algum número, tá? Mas são tamanhos, quer dizer, não há tanta variação nisso, tá? Mas, de qualquer jeito, o sistema operacional também precisa de alguma primitiva que manipula a sua memória. Provavelmente vocês vão ver mais detalhes num curso de sistemas operacionais. Agora, vocês têm um curso de sistemas operacionais ou não? Eu não me lembro mais do... Eu sei que do curso de engenharia tem. Eu não me lembro se o bacharelado também tem. Tem. Então é provável que vocês vejam isso com mais detalhe no curso de sistemas operacionais. E só para completar, aqui tem a função free, né? Aí eu não pus detalhes, não é isso? A única coisa que eu pus é que free de um null não faz nada, essa é a convenção de ser. E se não for free, o que faz? Faz aquilo que eu expliquei na última aula, né? Porque aí, agora não precisa mais conversar com o sistema operacional, não tem nada de especial. Tá bom? Ficou mais claro agora como é que funciona esse malloc? Era essa a sua dúvida? Claro que sobrou mais um nível, né? Alguma coisa, mas aí o sistema operacional tem que se virar. Tá bom? Ok. Então agora podemos voltar àquilo que a gente estava falando na última aula. E onde é que eu parei? Eu acho que eu parei na explicação justamente desses algoritmos, não foi? Isso, certo. Quer dizer, eu expliquei aquela questão de como é que a gente fazia alocação e liberação, certo? Que é exatamente isso que poderia ter sido implementado do jeito que eu acabei de mostrar, certo? E depois fiz algumas considerações gerais. Quer dizer, aqui vocês têm aquela descrição daquela parte do algoritmo, os 3 pontinhos da minha outra transparência, certo? O malloc, o free, certo? E algumas considerações, certo? Uma coisa que eu deveria mencionar, eu acho que não mencionei na última aula, é o seguinte: quando a gente faz procura de um bloco que satisfaça uma requisição, uma chamada malloc, a gente pode usar várias estratégias. Pode pegar o primeiro bloco que satisfaz, mas ele pode ser muito maior do que necessário, certo? Aí vai ter quebra e tem aquele problema de que, com o tempo, vai aparecer muita fragmentação. A gente pode procurar na lista inteira o menor bloco que ainda satisfaz. Com isso aqui, a gente não sacrifica blocos grandes demais, certo? A gente também pode fazer alguns outros truques, certo? Por exemplo, não começar sempre a busca no início, mas deixar a busca de melhor bloco em algum lugar no meio, já que lista circular, círculo tanto faz. Ok? Isso tem algumas propriedades estatísticas que podem ser interessantes. Mas, de qualquer maneira, esse esquema que a gente viu, na realidade, é um pouco simples demais. E ele cria vários problemas de eficiência, fragmentação e eficiência por cada busca. Tá? Então, tem algumas melhorias que a gente pode fazer. Uma delas é chamada de marcas de fronteira, que eu vou explicar. Não é muito complicado, certo? Mas ele consiste no seguinte: ao invés de cada bloco ter aquela forma que nós vimos, o que era? Cada bloco tinha 2 campos, não é isso? Apontador para o próximo elemento da lista e o tamanho. Okay? Agora nós vamos usar um esquema um pouco mais sofisticado. Nós vamos supor que uma área disponível tem essa cara aqui. Dá para ler as letras que também são um pouco pequenas, tá? Essa área disponível, ela começa com as seguintes informações. Primeiro, uma marca que diz que ela está disponível, está livre.
Depois, o tamanho dessa área. Depois, 2 apontadores, esquerdo e direito. Por que esquerdo e direito? Porque agora a nossa lista disponível vai ter 2 apontadores, vai ser lista duplamente ligada. Aliás, uma observação, voltando um pouco para trás, vocês lembram da função free? Eu falei, quando é free, vocês têm que olhar se os vizinhos estão livres ou não, etc. Mas, de qualquer jeito, o free envolve inserção numa lista ligada. Tá certo? Só que vocês não têm diretamente o predecessor, vai ter que percorrer a lista inteira para achar o predecessor. Esse é também um dos problemas daquele esquema. Tá? Com uma lista duplamente ligada, a gente vai conseguir resolver esse problema. Okay? Então, nós vamos ter essas informações, e além disso, no fim dessa área, isso aqui era no começo da área, no fim dessa área, nós vamos ter mais 2 informações. Uma delas é apontador para o início da área. Poderia ser apontador ou então o tamanho da área, dá na mesma, porque tendo a posição e o tamanho, a gente pode calcular o apontador inicial. E a outra é uma repetição dessa marca. Aqui tem uma marca também, que é a repetição dessa aqui, que nos diz se é livre ou não. Essas marcas aqui, é por causa dessas marcas que a gente põe esse nome, marcas de fronteira. Que na fronteira da nossa área, no início e no fim, aqui eu desenhei como retângulo, mas na realidade isso é uma sequência, tá? Aqui tem as informações iniciais, aqui tem as informações finais. Então, as informações finais são apontador para o início e aqui uma marca. Tá certo? Bom, uma área em uso tem um layout semelhante, tá? Só que não tem os 2 apontadores. Mas o resto tem. Tem uma marca dizendo que está ocupada, marca livre diz que é falso, aqui também no fim. Aqui tem o tamanho, certo? E aqui também não tem aquele apontador para o início, porque ele não é necessário. Então, nós temos essas duas coisas, certo? Fora disso, a gente usa de maneira semelhante. Eu não tenho mais detalhes sobre esse esquema, mas o uso disso é o seguinte. A memória disponível também forma uma lista duplamente ligada. Ou melhor dizendo, forma uma lista duplamente ligada. Então, agora nós temos apontadores nos 2 sentidos. Então, fica fácil navegar. Além disso, para que nós temos essa marca aqui? Bom, essa marca serve para o seguinte. Acho que é melhor eu escrever uma transparência aqui. Vamos ver. Vou tentar explicar. Como é que a gente usa isso aqui? Em primeiro lugar, como é que a gente faz o malloc? Bom, malloc, a gente vai ter uma variável disponível que aponta para uma lista duplamente ligada, certo? Bom, então, o que é? A gente pode usar o mesmo esquema anterior. A gente procura o primeiro bloco que é suficientemente grande, tá certo? Ele tem aquelas marcas no início e no fim, tem tamanho, então pelo tamanho a gente sabe se ele é bom ou não. Se precisar, a gente pode quebrar o bloco em 2, tá certo? Se for grande demais. Uma parte dele a gente pode jogar de volta na lista duplamente ligada, ajustando todos os elementos aqui. O resto a gente ajusta aqui também, então nós vamos ter um bloco novo com essas informações, certo? Que a gente tirou da lista, tá? E a gente pode devolver apontador para isso. Só que agora a gente marca dizendo que essa área está em uso. Portanto, não está mais livre. Antes, ela estava livre, não é isso? Tinha uma marca verdadeira aqui. Está claro isso? Até aí o malloc não mudou muito. O que vai mudar bastante é o free. Certo? Por quê? O free agora, o que quer dizer free? A função free recebe apontador para uma área onde aqui tem 2 informações e aqui tem uma informação. Aqui tem uma marca dizendo que é falso, que está livre, porque ainda não liberamos. Aqui tem o tamanho, certo? E aqui também tem o F. Bom, agora a gente olha para essa área e diz o seguinte: puxa, eu gostaria de juntá-las com as minhas vizinhas. Primeira coisa que eu faço é o seguinte. Aqui na memória dinâmica mesmo, eu olho a marca do predecessor. Lembram que aqui tem uma marca? Então, se ela for T, quer dizer está livre. Aí eu posso juntar essa área. Notem que se ela está livre, aqui tem um apontador para o início. Então eu sei onde ela está. E ela está numa lista duplamente ligada. Então, na realidade,
É só alterar os dados dessa lista que a gente junta esse nó com ela. E aí eu aproveito, também olho do lado direito. Esse aqui. Se esse estiver livre, aí eu posso juntá-lo também. Se não, sobrou só aqui. De qualquer jeito, eu posso fazer todas essas operações e pelo fato de estar numa lista duplamente ligada, essas manipulações ficam mais simples e mais eficientes. Eu não preciso percorrer a lista toda para achar o ponto de inserção. Então, isso, na realidade, é uma modificação daquele esquema, mas que torna a liberação mais rápida, independente do número de blocos que já estão ocupados. Que, que estão livres. O outro depende. Quanto mais blocos livres, mais a liberação vai demorar, porque vai ter que percorrer toda ela para achar predecessor. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá bom. Então vamos voltar às outras transparências. Ops. Estávamos aqui. Okay? Então esse é um esquema que é apenas uma pequena modificação do esquema anterior. Certo? Um outro esquema interessante, que nós vamos ver agora com detalhes, ou algum detalhe pelo menos, é o esquema chamado de blocos conjugados. Em inglês ele recebe o nome de buddy system. Buddy quer dizer amigo, ou companheiro, algo parecido. Certo? Então acho que em português fica melhor, um nome um pouco mais erudito, certo? Blocos conjugados, tá? E ele consiste no seguinte, ele basicamente controla o tamanho do bloco alocado em cada caso. Ele não aloca tamanhos arbitrários, ele aloca sempre tamanhos controlados e assim fica mais fácil juntar e separar os blocos. Tá? Como é que isso é feito? Bom, em primeiro lugar, pensem que aqui está a memória dinâmica. Tá? Apenas essa figura de baixo. Tá? E pensem que cada bloquinho que nós temos aqui é a unidade mínima de alocação. Tá? Suponhamos que a gente vai trabalhar com a seguinte hipótese. Olha, eu nunca devo alocar menos do que, sei lá, 128 ou 256 ou 512 ou 1024 bytes. Tá? A gente toma uma decisão inicial. Isso depende do contexto que a gente trabalha. Tá? Mas, de qualquer jeito, a gente toma essa decisão. E aí, esse vetor que nós temos aqui embaixo representa essa memória. E cada retângulo nela, numerado, no caso é um exemplo, de 0 a 15, representa um bloco mínimo de alocação que nós vamos usar. Tudo bem até aí? E aí, em cima disso, eu desenhei uma árvore binária, tá? Voltaram as árvores, tá? Só que essa árvore não existe, ela não existe explicitamente, ela é apenas conceitual. A gente olha para essa árvore para entender o que está acontecendo. Mas nós não vamos, quer dizer, nós vamos usar as propriedades dessa árvore, mas não vamos implementar a árvore em si. Certo? A ideia aqui é a seguinte. Como já falei, cada nó representa uma unidade de alocação. Ou seja, a unidade mínima são esses retângulos no nível mais baixo. Se eu precisar, quer dizer, o dobro se um desses blocos não for suficiente, eu vou poder alocar 2 blocos consecutivos. Mas não podem ser blocos consecutivos quaisquer. Tem que ser bloco que corresponde a um nó dessa árvore. Então, eu posso alocar o bloco 0 e 1 juntos, mas não posso alocar o bloco 3 e 4 juntos, tá? Porque eles não correspondem a um nó. Está claro isso? Mas posso alocar 2 e 3 juntos, não tem problema. Da mesma maneira, se eu precisar mais do que 2 blocos, vou ter que alocar 4. Mas tem que ser oeste, 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 oeste. Não pode ser uma junção dos outros. Apesar de que, por exemplo, esses 4 aqui também são consecutivos, não é? Mas eles não correspondem a nenhum nó da árvore. Está claro até aí? Ainda não expliquei nada qual é a vantagem, para que serve isso, mas isso precisa ficar claro. Bom, e obviamente, se eu quiser alocar 8 blocos, no caso desse exemplo, vai ter que ser S ou S. Finalmente, se eu precisar mais do que 8 blocos, ou vai memória inteira ou não vai nada. Aí eu vou dizer que não tem espaço. Okay? Então, essa é a primeira parte. Segunda parte, como já falei, eu vou chamar de áreas conjugadas ou blocos conjugados, os nós irmãos nessa árvore. Então, por exemplo, o bloco 0 é irmão do bloco 1.
o bloco 8 é irmão do bloco 9. Tá certo? Então eles são conjugados. Bloco 9 não é irmão e nem é conjugado, portanto, do bloco 10. Porque eles correspondem a pais diferentes. Não são irmãos. Certo? Da mesma maneira, bloco de 0 a 3 é conjugado do 4 a 7, porque são irmãos. Ok? Esses dois também são irmãos e assim por diante. Esse é conjugado desse. Tá bom? Por que eu chamo de conjugados? Porque eles sempre vão andar juntos. Quer dizer, juntos no seguinte sentido. Eu quebro eles em dois, ou eu junto esses dois. Para manter aquela propriedade de que eu sempre aloco alguma coisa que corresponde a um nó. Quer dizer, tudo que estiver disponível ou ocupado sempre vai corresponder a algum nó dessa árvore. Numa dada situação, eu poderia ter algo assim. Esse nó ocupado, por exemplo, está sendo usado. Esses dois estão sendo usados. Notem que nesse caso isso aqui. Certo? Poderiam ser, por exemplo, esses 4 sendo usados. Aí o que está sendo usado é esse aqui, assim por diante. Poderia ter mais de um. Quer dizer, esse também poderia estar sendo usado por um outro programa. Não tem problema. Isso não quer dizer que é esse que está alocado. Podem estar alocados separadamente. Notem que aqui embaixo, esse vetor, cada bloco representa uma folha da árvore. Certo? Então também são nós. Tudo bem até aí? O interessante desse sistema é o seguinte. Vamos pegar, por enquanto no nível mais baixo, por exemplo, bloco 6 e bloco 7. Tá? Como é que é 6 em binário? Todo mundo sabe? Não. É 4 mais 2, não é isso? Isso é 6 binário. Isso é potência 0, potência 1, potência 2. 2 ao quadrado é 4, 2 à segunda potência é 2, dá 6, não é isso? Como é que é 7 em binário? 111, né? Então notem que o endereço dos dois difere apenas de um bit, né? Certo? E o bit nessa coluna. Ok? Vamos olhar mais um exemplo para ver para onde eu estou querendo ir. Vamos olhar este bloco e este. Certo? Vamos usar o vermelho aqui. Esse aqui corresponde a isso aqui, 8 até 11, não é isso? E o outro corresponde a isso aqui. O endereço do primeiro bloquinho correspondente a esse nó, qual é? 8. Como é que é 8 em binário? Aliás, na realidade, desculpe, eu esqueci de colocar um 0 aqui, nós vamos precisar de 4 bits. Tá? O número de bits depende da altura. Como nós temos a altura 4 nessa árvore, nós vamos precisar de 4 bits. Okay? Bom, o endereço 8 é 1000, não é isso? E o outro começa com 12. Qual é o 12? Quanto é 12 em binário? 101. Ops. Peraí, a borracha está aqui. 1100, não é isso? Esses dois também diferem de um bit, não diferem? Mas numa posição diferente, nessa posição, tá? Esse aqui diferia nessa posição, que era a posição 0, tá? Digamos, tá? Esse aqui difere nessa posição, que é a posição 012. Dá para enxergar uma propriedade aqui? Ou vamos dar mais um exemplo? Vamos olhar esses dois, que também são conjugados, tá? Qual é o... Vamos fazer em verde, só para ficar diferente, tá? O endereço do primeiro elemento aqui é 0000, com 4 bits, não é isso? E o endereço do segundo elemento, qual é? 8, né? 1000. Eles também diferem de um bit só, em que posição? Posição número 0, 1, 2, 3. Começando com o 0 da esquerda, tá? Notem que essa posição na qual eles diferem depende do nível da árvore. Aqui era 0, aqui era 2 e aqui é 3. Certo? Dá para mostrar, e é fácil ver, que isso sempre acontece. Duas áreas conjugadas, se nós temos o endereço de uma e sabemos o tamanho dela, porque notem que essa altura da árvore indica o tamanho, né? Aqui 0 vai ser o tamanho básico, vamos chamar de 1, tá? Tamanho 1. Aqui vai ser tamanho 2, tamanho 4, tamanho 8 e tamanho 16. Tá certo? Então,
dado o endereço de um dos blocos e o seu tamanho, a gente pode calcular o endereço do companheiro dele, do conjugado. É só contar aqueles bits e trocar aquele bit. Se era 1, vira 0, se era 0, vira 1. Então, uma continha muito simples. Por isso que eles são... Não é por isso, mas... Por isso que esse sistema é interessante, porque a gente pode fazer essa conta, não precisa de apontadores, nada. A gente faz continha com os bits e sabe exatamente onde está o irmão dele. Tá bom? Então... Sim, é. É que irmão é um conceito específico de árvore, tá? Aqui a gente não vai ter a árvore explícita, tá? Pera, deixa eu apagar então. Esses dois são irmãos. Sim, são conjugados. Que este e este não são conjugados, tá? Aliás, por exemplo, esse começa em 0 e esse começa em 8, mas eles também não são conjugados, porque esse tem um tamanho diferente. Tá certo? Esse começa em 0, mas é conjugado desse. Tudo bem? É, realmente é sinônimo, nesse caso, é sinônimo de irmão. Ok? Tá bom. Se não houver mais dúvidas, vamos em frente. Tá? Como é que a gente usa isso? Bom, agora é o seguinte, cada um desses bloquinhos, tá? A gente vai supor que ele tem um certo formato. De novo, nós vamos precisar de alguma informação dentro do próprio bloco alocado para informar ao alocador o que fazer, certo? Então, a gente supõe que essas áreas têm um certo tamanho mínimo, esses blocos têm um certo tamanho mínimo para que a informação caiba, tá? E aí nós vamos ter dois casos. O bloco pode estar disponível ou está em uso. Se ele está em uso, só tem duas marcas. Uma que diz que ele está em uso, ou seja, não está livre. Esse F quer dizer falso. Esse campo eu chamei de livre. Tá? E K é não é tamanho, mas é a potência de 2 a qual ele corresponde. Certo? Que na realidade é a mesma coisa que tamanho, não é isso? Nesse nível, se fosse bloco desse tamanho, o K seria igual a 0. Se fosse bloco duplo, seria K igual a 1. Se fosse a memória inteira, seria K igual a 4. Então, esse K, na realidade, é 2 a potência K, vai nos dar o tamanho da área alocada. Certo? Então, são essas duas informações que constam se houver... se a área está em uso. Se a área não está em uso, essa mesma marca é verdadeira, tem K também, que nos diz qual é o tamanho, e novamente temos dois apontadores, porque os blocos disponíveis estarão numa lista duplamente ligada. Só que numa das várias listas duplamente ligadas. Vai ter K mais uma listas duplamente ligadas. Tá? Daqui a pouco a gente vê como é que isso acontece. Tá? Exatamente. Deixa eu fazer o seguinte. Antes de mais nada, tá? Eu vou tentar dar uma explicação, depois a gente lê aquilo. Como é que nós vamos usar isso aqui? Nós temos aquela árvore e suponham que o nosso algoritmo já está andando. Então a gente aloca, desaloca, etc. Depois de um certo tempo, nós vamos ter vários blocos alocados e vários blocos livres. Tá? De vários tamanhos, a única coisa que a gente sabe é que o tamanho dos blocos alocados e livres é sempre de um daqueles tamanhos padrão. 2 a potência K, onde K varia de 0, no caso até 4, mas obviamente depende da memória inicial alocada. Só num exemplo que eu colocaria 4, na prática seria muito mais. Certo? Nós vamos ter uma estrutura adicional, o malloc vai ter que manter como uma variável global, ao invés da variável disponível, vai manter um vetor que nós vamos chamar disponível. Vetor de 0, 1, 2, 3. Bom, no nosso caso bastam 4 elementos, porque a nossa árvore tem altura 4, não é isso? Certo? O que vai ser esses vetores? Esse vetor vai conter apontadores para listas disponíveis duplamente ligadas de tamanho correspondente. Então, por exemplo, aqui vão estar os blocos disponíveis. Notem que, conceitualmente, eles formam uma lista duplamente ligada, tá? Apesar de estar naquela memória dinâmica, não é isso?
Então é algo assim. Duplamente ligada circular. Tá bom? Esses são os blocos de tamanho 2 à potência 0. São os blocos mínimos que estão disponíveis naquele momento. Ok? Da mesma maneira, aqui nós teríamos os blocos de tamanho 2 à potência 1. Esses são os blocos de tamanho 2 à potência 0. Aqui teríamos uma outra lista separada de blocos de tamanho 2 à potência 1 e assim por diante. Tudo bem até aí? Notem que se temos todas essas aqui, se já tem alguma coisa alocada, o tamanho 2 à potência 4, no nosso exemplo, teria uma lista vazia. Tá certo? Porque 2 à potência 4, no nosso exemplo, corresponde à memória inteira. Se eu aloquei a memória, se eu já aloquei alguma coisa, então não sobra mais a memória inteira. Tá? Então, tamanho 2 à potência 4 eu não tenho mais. Mas por que eu mantenho? Por que eu preciso dessa posição? É que a minha situação inicial vai ser a seguinte. Na posição 4, essas posições aqui, 0, 1, 2, 3, vão estar vazias. E a posição 4 vai ser a memória inteira, certo? Aqui, tamanho 4, com apontador para ele mesmo, não é isso? Porque ele está duplamente ligado. Essa vai ser a minha situação original, quando começa o programa, quando o malloc é chamado primeira vez. Ele põe isso aqui, certo? Tem um único bloco disponível, que é a memória inteira, portanto, 2 à potência 4. Aí aqui vai dizer verdadeiro, está livre. Tudo bem? Por isso que eu preciso dessa posição, mas normalmente ela só dura até a primeira alocação. Mas nós vamos ver que ela pode voltar a existir se tudo for liberado. Tá? Se vocês escrevem o programa direitinho, tá? E liberam tudo no fim, a situação final também vai ser essa. Fica até fácil de ver se desalocou tudo ou não, não é isso? Se a gente tem acesso a essa estrutura. Bom, até aí tudo bem. E como é que eu vou usar essa estrutura? Bom, o uso é bastante simples na realidade. Vamos supor então que eu tenho essa estrutura, tá? 0, 1, 2, 3, 4, tá? E vamos supor agora que eu pedi malloc, sei lá, de um certo número n. Bom, em primeiro lugar eu faço o seguinte, lembrem que nós temos dois campos, que é a marca e a potência de 2, que corresponde ao tamanho, né? Vamos chamar aquilo de f, o número de bytes necessários. Então, na realidade, eu preciso de f mais n bytes, não é isso? Certo? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a procurar, eu vou calcular um k tal que o k mínimo tal que f mais n é menor ou igual a 2 à potência k. Por que eu faço isso? Bom, é que eu quero uma área, tá? Que seja maior ou igual a isso aqui. Certo? Então, eu preciso achar qual é o k. Por exemplo, se eu preciso de 5 bloquinhos, certo? Eu vou ter que usar k igual a... Infelizmente, eu vou ter que alocar 8, não é isso? Certo? K igual a 3. Mas se eu só quero 4, basta k igual a 2. Normalmente isso seria em bytes, o k, na realidade, aqui teria que multiplicar pelo tamanho de um bloco, se são 1021, não sei o que, mas são detalhes. Certo? Então eu procuro esse k. Vamos supor que ele cai em algum lugar aqui. Aí eu vejo se essa lista, que está aqui, dos disponíveis, tem algum bloco disponível desse tamanho. Se tiver, ótimo. Se não tiver, eu subo e procuro no próximo, até achar. Vamos supor que eu achei aqui um bloco. Notem que esse bloco é maior, o expoente dele é maior do que esse. Certo? O que eu faço? Eu corto em 2, esse bloco. Esse aqui é exatamente metade, não é isso? Eu insiro ele uma lista abaixo, na lista logo abaixo desse aqui, que é uma potência a menos. Tá certo? E fico com esse aqui. Se ele é ainda mais do que 2 vezes necessário, assim, e esse aqui agora também é de um tamanho. Se ele ainda é grande demais, eu corto esse em 2 e insiro numa lista mais abaixo ainda. E assim por diante, até convergir e chegar nesse tamanho K que eu quero. Tudo bem? Aí eu aloco esse bloco que sobrou e devolvo para o programador.
Então notem o que pode ter acontecido. Vamos voltar para a nossa figura. Aqui, eu estava aqui, eu acho, não é isso? Eu quero essa aqui. Vamos pensar o que aconteceu. Vamos supor que nós estamos no início, tá certo? Então, se nós estamos no início, então essa memória inteira está disponível. Tá certo? Ou seja, na realidade o que está disponível é esse nó. Só que ele é grande demais. Bom, e vamos supor que ele é grande demais. Vamos supor que nós determinamos que K tem que ser igual a 2, tá? O tamanho que nós precisamos é 2. O que nosso algoritmo vai fazer? Deixa eu apagar isso aqui. Ele vai, quer dizer, ele calcula que eu preciso K igual a 2. Aí ele olha a lista, aquele vetor disponível, tá? E como eu estou supondo que é a primeira vez que alguém chama, a única coisa que nós vamos ter é essa entrada no vetor disponível. As outras estão vazias. Certo? Mas se K igual a 2, na realidade eu vou começar aqui. Eu vou começar olhando aqui, vendo se existe alguma coisa disponível. Mas esse apontador vai estar nulo. Aí eu subo 1, esse também vai estar nulo. Subo mais 1, achei. Ótimo. Achei, mas ele é grande demais. Então o que eu faço? Conceitualmente eu digo o seguinte, olha, eu vou descer por enquanto para esse aqui, e esse aqui você pode botar na lista disponível. É claro que também você deve tirar esse aqui da lista disponível, não é isso? Porque esse agora eu vou cortar no meio. Então o que vai acontecer? No lugar desse aqui eu vou inserir esse cara, e agora estou olhando para esse. Esse está em minhas mãos, mas ele é ainda mais do que o dobro do que necessário. Aí eu digo, tá bom, então vamos quebrar esse em 2 também. Esse aqui pode inserir na lista correspondente de disponíveis e vamos olhar para esse. Esse aqui justamente o tamanho que eu quero. Então eu aloco com esse endereço e dizendo que o tamanho é esse. O tamanho é esse? Sim, K igual a 2, quer dizer, 2 a 2 dá 4. Tudo bem? É claro que aí tem toda essa manipulação de listas duplamente ligadas, insere, tira, mas é tudo direto na minha lista disponível, tá? Porque como é duplamente ligada, é fácil quebrar em 2, porque eu já sei o lugar que eu estou. Tudo bem? Tá ok. Então isso aqui seria a inserção, certo? Vamos ver o que tem. Esboço de uma função malloc, tá aqui, tá? Seja f o tamanho da parte fixa de cada bloco, marca de uso, tamanho e os apontadores, certo? Bom, na realidade apontadores eu não preciso nesse caso, porque quando está em uso não precisa de apontadores, tá? Procura k tal que 2ak é maior ou igual a isso aqui, certo? Remove. Se eu posso usar um k menor, k menos 1, quebra em 2, etc. Tá? Repete isso até chegar no k mínimo. E aí devolve o apontador. Isso é semelhante às alocações, aos outros esquemas de alocação. Certo? Ops. Eu não pus aqui como é que faz o free, mas o free é mais simples ainda. Vamos voltar às minhas transparências manuais. Como é que a gente faz o free? 0, 1, 2, 3, 4. Vamos supor agora que alguém chamou free, certo? Então apareceu, o que quer dizer pé? Eu suponho que pé na realidade aponta para uma área que está em uso, portanto aqui diz que é verdadeiro, e aqui tem o expoente k, que me diz qual é o tamanho dessa área, a potência é de 2. Tá certo? Ótimo. Aí eu digo o seguinte, bom, esse k eu procuro, vamos supor que é k igual a 2. Então aqui tem uma lista, que já pode ter outros elementos. Eu só vou desenhar assim, sem os apontadores, mas fica claro o que eu estou fazendo, certo? E eu digo, olha, esse cara precisa ser inserido, certo? Nesses blocos, nessa lista, tá? Mas aí eu digo o seguinte, puxa, ele precisa ser inserido, mas seria bom eu olhar se ele não pode ser juntado com o irmão dele. É nesse momento que eu vou usar aquela propriedade importante, porque notem bem, se ele é do tamanho k,
e o irmão dele também está disponível, eu na realidade tornaria disponível agora um bloco de tamanho K mais 1, o dobro do tamanho dele, que pode ser interessante numa busca de blocos maiores. Então eu preciso detectar isso. Mesma coisa que a gente juntava dois blocos vizinhos, agora eu quero juntar blocos irmãos. Como é que eu vou saber se o bloco irmão está sendo usado ou não? Bom, notem que P é um apontador, mas que eu posso transformar naquele número, que era no fundo o endereço do bloco. Tá? Fazendo umas mágicas, tá? Dá aquela sequência de bits. Vamos supor que P tem esse endereço. Tá? Como é tamanho K, eu falei é 2, tá? No nosso exemplo, 0, 1, 2. Eu sei que o irmão dele tem o mesmo endereço, só que difere num bit nessa posição. Portanto, o conjugado dele tem esse endereço, não tem? Aí eu posso pegar esse endereço, olhar diretamente na memória disponível e pela marca saber se ele está em uso ou não. Será que é suficiente só olhar pela marca e saber se está em uso ou não? Ou precisa saber mais alguma coisa? Vamos supor, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos supor que esse é o cara... Espera um pouquinho. Esse é o endereço P, tá? Eu acabei de calcular o endereço do irmão dele. Vamos desenhar o irmão dele aqui. Ele está em algum outro lugar na memória. Vamos supor que esse é aqui. Vamos supor que eu estou olhando a marca dele. E digo, puxa, ele também está livre. Posso juntar esses dois já ou não? Ou ainda precisa satisfazer alguma outra condição? Hein? Tem que ver se esse cara é realmente o irmão dele ainda. Se ele todo está livre, né? Porque ele pode estar livre, mas pode ser que ele, na realidade, metade do tamanho desse, porque a outra metade dele está ocupada, por exemplo. Então, na realidade, o irmão desse cara não está livre, tá? Quem está livre é só metade do irmão dele, que é o sobrinho dele, tá? Acontece que o sobrinho dele e o irmão dele têm o mesmo endereço inicial, certo? Bom, não quero voltar agora a outra transparência, mas blocos... Quer dizer, quando nós temos na árvore um nó, o filho esquerdo dele tem o mesmo endereço que o pai, não é isso? Lá embaixo, primeiro bloco correspondente. Então, esse endereço não é só do irmão desse cara, é também do sobrinho dele, do sobrinho neto, sei lá, sobrinho, não sei como é que chama esse parentesco. Filho do sobrinho dele, tá? Do filho do filho sobrinho, sempre o primeiro, mais à esquerda, né? Tá certo? Então, não basta olhar essa marca, que mais que precisa olhar? Felizmente, aqui também tem um tamanho, vamos chamar de K', tá? Se K' for igual a K, aí sim, o que está livre é o conjugado inteiro. Tá certo? Nesse caso eu vou poder juntar. Uma pergunta, esse K' pode ser maior do que K? Pode ou não? Eu só falei que o sobrinho pode ser, mas quem sabe, o pai desse cara também tem o mesmo endereço, né? Pode ter o mesmo endereço. Né? Mas esse K' não pode ser maior do que K. Porque a única maneira do pai estar livre seria esse cara estar livre, todo ele, e esse também, né? Porque eles dois são conjugados. São eles que constituem o pai. Certo? Então é fisicamente impossível o pai desse cara estar livre. Ou seja, K' tem que ser menor ou igual a K. Resumindo, na hora de fazer free, eu vou tentar juntar essas duas áreas se K e K' são iguais e os endereços são correspondentes a blocos conjugados. Como é que eu junto? Não tem problema, né? Eu achei esse cara, notem que eu tenho o endereço dele. Tenho o endereço desse cara. Se esse cara está livre, eu tenho aqui os dois campos apontadores numa lista duplamente ligada de tamanho K, certo? Que são iguais, tá? Esse aqui também é de tamanho K. Então, o que eu faço? Eu tiro esse cara da lista de tamanho K, junto com esse, quer dizer, acerto, eu vejo que é o primeiro, nesse caso esse que seria o primeiro, coloco aqui valor K mais 1 e insiro esse elemento na posição acima. Quase isso.
Eu poderia inserir, né? Mas notem que nesse momento eu digo o seguinte, puxa, mas agora eu tenho uma nova área de tamanho K mais 1. E se tiver um irmão dela que está disponível, eu posso juntar e fazer uma área K mais 2. E assim por diante. Claro que a gente aplica o mesmo processo, na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, aliás, chega na raiz, tá? A memória inteira está disponível. É aquela situação que eu falei para vocês, vamos voltar para o nosso exemplo. Onde é que nós estávamos? Por aqui, né? Não. Puxa. Onde é que estão as minhas transparências? Aqui. Sistema de blocos conjugado. Não, mas não é esse. Ah, que coisa. Muito bem. Lembra, eu falei naquela... Dei para vocês exemplo de alocação de um bloco desse tamanho? O que sobrou nas listas de disponíveis? Sobrou esse cara e sobrou esse cara, não é isso? Não era? Os dois foram para a lista disponível, esse foi para o tamanho 2 e esse foi para o tamanho 3. Tá certo? Então eu tinha esse bloco em uso e esses dois disponíveis. Certo? O que acontece se eu quiser devolver esse cara? Eu vou olhar o conjugado dele, usando aquela manipulação de bits, vou chegar à conclusão que os dois estão disponíveis. Agora viraram disponíveis, portanto posso juntá-los e obtenho uma nova área de tamanho 3. Mas aí eu olho o irmão dele, também está disponível, portanto posso juntá-los e obtenho uma nova área de tamanho 4. Certo? Então eu vou subindo na árvore enquanto posso, para formar o maior bloco possível. Tá? Bom, de toda essa discussão, qual é a conclusão? Bom, a conclusão é a seguinte, eu vou ter um certo desperdício de memória, porque notem que muitas vezes, suponham que meus blocos são de tamanho 1024, tá? E suponham que eu preciso 1025 bytes. Eu vou ser obrigado a alocar 2048 só por causa daquele 1 byte. Na realidade não é um só porque tem aquela informação adicional. Mas de qualquer jeito eu vou perder quase metade da minha área, não é isso? Então esse esquema tende a perder um pouco de espaço. Que em média não vai ser metade, mas pode ser 25% talvez, um pouco menos. Okay? Isso não é bom, mas, por outro lado, notem que ele é muito mais eficiente em alocação e desalocação. Não tem problemas de fragmentação, do mesmo jeito que... Não é que não tem, eles são menores. A gente nunca fica com um bloquinho totalmente inútil, tá? Porque a gente sempre tem essa tendência de subir e descer. Então esse esquema tem algumas vantagens, tá? Mas tem algum desperdício também. Por causa disso, na realidade, existe uma outra opção. Opa. Puxa, minhas transparências estão pulando muito. Então, existe uma outra opção para um esquema parecido, mas em vez de potências de 2, a gente usa os velhos amigos, que são números de Fibonacci. Notem que aqui, de novo, eu tenho uma área aqui. O número de blocos, nesse caso, é 13, porque tem que ser um número de Fibonacci, não é mais potência de 2. Certo? Mas eu tenho uma árvore que, no fundo, que é algo semelhante com a anterior, o significado dela é semelhante. A alocação só pode se dar de uma folha, que é um bloquinho mínimo, ou então de um nó interno da árvore. Só que agora a regra é a seguinte. Cada nó da árvore, certo? Ele é formado por duas subárvores. Uma árvore de tamanho, que é um número de Fibonacci, e outra que esse aqui é como se fosse o número de Fibonacci, ou seja, o tamanho dele é a soma desses dois tamanhos. E os tamanhos iniciais são 1 e 1. E a gente vai seguindo os números de Fibonacci, que são, vocês sabem que é 1, 2, 3, 5, 8, etc. Cada um desses números é a soma dos dois anteriores. Certo? Esse é o tamanho, agora não é mais potência correspondente. Tá? Então vocês veem que o nó 01 corresponde a esses dois. São os iniciais. O nó 02 são esses dois mais 1. É o início da sequência de Fibonacci.
O nó seguinte são esses aqui, que são 3 mais 2. 3 mais 2. Certo? E assim por diante. Esse aqui é 3 mais 2, que era 5, mais 3. Certo? 5 mais 3. E assim por diante. Ou seja, a gente constrói uma árvore muito semelhante à anterior, só que agora são números de Fibonacci, em vez de serem potências de 2. Em primeiro lugar, qual é a vantagem desse esquema? Bom, notem que ele é um pouquinho mais complicado. Notem também que o algoritmo de alocação e liberação vai mudar ligeiramente. Em vez da gente quebrar em 2 iguais, agora se a gente pega um bloco, ele é muito grande, a gente vai quebrá-lo, mas vai quebrá-lo sempre nos limites que correspondem aos seus filhos, em 2 números de Fibonacci menores. Certo? Então, a gente não vai quebrar o meio. Certo? E se a gente não quebrar o meio, a gente sempre pode escolher usar aquele que é menor. Vamos supor que a gente precisa alocar, por exemplo, 3 blocos, tá? 3. Não, vamos supor que a gente quer alocar 2 blocos, mas o único bloco disponível que a gente tem é esse aqui. Certo? O que a gente vai fazer? Esse bloco, na realidade, corresponde ele é grande demais, mas ele corresponde a esses 2, não é isso? Qual deles a gente vai escolher para alocar? A gente aloca esse, porque esse aqui é menor e ainda serve. Então, nós vamos preservar um bloco maior. A gente nunca vai perder metade de um bloco, a gente vai perder menos. Quanto vai perder? A percentagem, eu não me lembro de cor. Quanto é que dá aquela percentagem ligada à divisão áurea? Isso, 60 e pouco. Então, a gente perde um pouquinho menos de 40%. Certo? Hein? Ainda bem que alguém sabe direito a divisão áurea. Vocês sabem que divisão áurea, até eu já falei para vocês, né? Divisão áurea e número de Fibonacci tem muita ligação. Então, aqui a gente vai perder menos. Certo? Porque a gente sempre pode perder só o menor dos 2. E, em média, a gente vai perder metade disso. Então, o desperdício de memória que nós vamos ter aqui é menor. Por outro lado, algumas contas ficam mais complicadas. Por exemplo, como é que a gente determina quem é irmão de quem? Por exemplo, esse é irmão desse, né? Mas agora os endereços em bits não tem nada a ver. Esse 0 não é que não tem nada a ver. A correspondência não é tão simples. Mas aí a gente usa os números de Fibonacci. Faz subtração e soma de números de Fibonacci. E a gente não precisa calculá-los, porque basta ter uma tabelinha de números de Fibonacci e a gente vai usando essa tabelinha. Da mesma maneira como não precisa ter uma tabela de potências de 2. Pode pré-calcular, se não for muito grande não tem problema, certo? Então, de novo, eu não vou entrar em detalhes como é que a gente faz isso, mas dá para imaginar que esse esquema também dá para funcionar. Parece sofisticado, mas não é tanto. Tá? Bom, na prática, o pessoal usa, na realidade, conjugação de várias ideias. Tá? Depende muito do sistema, etc. Tá? Mas eu já vi que vários sistemas, eles talvez não usem blocos conjugados, mas certamente usa várias listas, dependendo do tamanho dos blocos, e vai deslocando entre as listas para diminuir tempo de busca. Certo? E esses algoritmos são, às vezes, bastante sofisticados, muitos detalhes adicionais que eu não cobri, mas a ideia geral, em geral, é essa. Tá bom? Perguntas? Porque com isso aqui eu terminei essa parte que é alocação de memória quando é explícita, gerenciamento explícito de memória. Se bem que a parte da alocação aqui, na realidade, vai servir para outros contextos também. Diga. Não, esse aqui é um vetor mesmo, é a memória dinâmica. Só que ele, conceitualmente, cada bloquinho dele é como se fosse uma folha da minha árvore. Note que a árvore fisicamente não vai existir. É tudo continha que eu faço com os bits. Aqui, cada bloco do segundo nível. Ah, é isso que você está falando. Naquele vetor disponível? Não, não é só se estiver disponível. Lembra que eu falei que no início, por exemplo, o único que vai estar na lista disponível é esse aqui. Na realidade não é esse aqui, porque isso é um nó de uma árvore que não existe. Vai ser apontador para essa área aqui, informando que ela tem tamanho que engloba tudo. E vai estar naquele... Bom, esse é o Fibonacci, né? Mas se fosse o outro, estaria no nível 4, né?
estaria aqui. Os apontadores aqui sempre vão para algum bloco daqui, porque isso aqui não existe. Isso aqui é só conceitual. A lógica segue isso aqui, mas é implícita essa lógica. Eu sempre trabalho com esses blocos aqui, só que às vezes trato junto, às vezes separado. No caso de binários, aquele sistema binário, eu uso potências de 2. Nesse caso, eu uso essa propriedade de números de Fibonacci. Sempre. Não, eu falei, essa árvore não existe. Eu só desenhei. Apaga essa árvore da tua cabeça, tá? Apagou? O que tem fisicamente só existe esse vetor. Sim, você tem esse vetor aqui. Vetor disponível, só. De memória física só tem isso. Deixa eu... Vamos voltar a outra transparência, que é aquela binária. Essa aqui. Fisicamente, você só tem isso aqui e o vetor disponível. São esses blocos aqui. É aqui que você põe aquelas informações. Essa informação, veja bem, isso aqui é um ou mais blocos dessa memória aqui. Por exemplo, se forem 2 blocos, é isso aqui. Ou isso aqui. São sempre irmãos, conjugados. Tá? E aqui que estão aquelas informações, os bits. Então, fisicamente, isso aqui não existe. Isso aqui é apenas uma explicação conceitual de como é que a gente pensa. Tá? Como é que a gente acha os irmãos? Usando aquele truque dos bits. Se esse aqui é 0, o irmão dele vai ser 1. Se esse aqui é 8, o irmão dele... Depende do tamanho, claro. Se o tamanho for 0, 2 à potência 0, o irmão dele é 9. Mas se o tamanho é 2 à potência 2, o irmão é 12. Tá? Você mexe no bit correspondente. Tudo bem? Tá bom. Ok. Então, até agora eu estava falando sobre... Tá bom, vamos começar a falar sobre gerenciamento implícito. O que quer dizer implícito? Implícito quer dizer o seguinte. A alocação ainda é feita pelo programador. Claro, você sabe se você vai criar, vai precisar de memória. Tá? Isso às vezes é quase que escondido. Quer dizer, provavelmente tem muito programador Java por aí que não sabe que no momento que ele escreve a operação new, ele na realidade está chamando o alocador de memória, porque ele vai alocar uma certa área para guardar o objeto que ele está alocando. Certo? E outras linguagens têm operadores parecidos. Mas, no fundo, o significado desse new é muito parecido com malloc. Ou melhor dizendo, o new, lá dentro dele, chama malloc também, para alocar. Então, essa alocação de memória, normalmente é implícita nessas operações de criação de objetos. No fundo, é a mesma coisa que explícita, porque está lá. Okay? Entretanto, em geral, e essa, por exemplo, característica de Java e algumas linguagens parecidas, não existe operação de liberação de memória. O programador não pode dizer, agora eu não preciso mais desse objeto. Algumas linguagens podem, mas não precisa dizer, não é obrigado a dizer. Outras linguagens simplesmente não podem. Que eu saiba, em Java não tem jeito de você dizer, eu não preciso mais daquele objeto. Pode ser até que você não tenha mais acesso. Por exemplo, se você escreveu X, recebe algum objeto. Depois, algumas linhas depois, você escreve X recebeu um outro objeto. Aquele objeto, a não ser que você tenha copiado ele para outro lugar, torna-se inacessível, não é isso? Não tem jeito mais chegar nele. Normalmente a gente chama de lixo. Tá? Lixo porque está lá, ocupando memória, mas ninguém pode usá-lo. Essa é a definição de lixo. Certo? E você não consegue nem dizer ao sistema que pode jogá-lo fora. Não adianta colocar X recebe null. Tá? Isso aqui vai fazer apenas com que aquilo a que X apontava antes não seja mais acessível. Virou lixo. Certo? Mas isso não é um comando para dizer que pode liberar.
Uma outra característica importante, certo, é a seguinte. Em geral, quer dizer, se não tem liberação explícita, a memória não é infinita, não é isso? Se nós temos um programa complicado que está rodando, imagine um servidor, tá, que está respondendo servidor de web que está respondendo às perguntas. Bom, se ele toda hora que precisa criar um objeto aloca a memória e nunca libera, não há memória que vai dar para satisfazer todo mundo. Alguma hora vai terminar a memória física, certo? Então precisa dar um jeito de liberá-la, tá? Só que essa necessidade de liberação, em geral, acontece quando não tem ou tem pouco espaço disponível, não é isso? Senão não aconteceria a necessidade de alocar mais memória, de liberar a memória, de achar o lixo. Então, normalmente a gente precisa achar o lixo, só que a situação que nós estamos, que a gente tem pouca memória disponível para executar os algoritmos de procura de lixo. Todo mundo entendeu isso ou não? Suponhamos que alguém inventa um ótimo algoritmo de liberação de memória que virou lixo, só que esse algoritmo precisa de muita memória adicional durante a sua execução. Isso pode ser crítico, porque se nós temos problema de falta de memória, onde é que nós vamos achar memória para executar esse algoritmo? Tá? Então, normalmente, a gente procura usar relativamente pouca memória para esses algoritmos para poder executá-los. Tá? Isso antigamente era mais crítico ainda, quando a memória era muito cara. Hoje em dia a gente desperdiça um pouco mais, tá? Porque a memória é muito mais barata. Tá? Bom, já falei exemplos de linguagens que têm esse tipo de coisas, das modernas Java, Python, Perl, certo? Das mais antigas Lisp, Prolog, Módula 3, etc. Tá? E contra-exemplos são as linguagens onde vocês podem liberar memória. Tá? É responsabilidade do programador. Tá? Se você não liberar, você paga o preço. Se for um produto na praça, de vez em quando ele vai ter o que a gente chama de... Vocês já ouviram falar a expressão vazamento de memória? Programa com vazamento de memória? Exatamente isso. Algum programador que não sabia muito bem, nunca foi treinado a usar Balloc quando fez o curso, tá? Ele esqueceu de liberar coisas. Tá? Se você repete um programa muitas vezes, tá? Uma execução demorada, pode ser que depois de um certo tempo comece a faltar memória. Tá? Tem umas ferramentas que permitem medir quanta memória o programa está perdendo, tá? Por isso que a gente chama de vazamento, porque ele está perdendo memória. Tá? Então isso é uma coisa que deve ser evitada e justamente nessas linguagens que esse problema pode aparecer. Bom, então o que nós vamos falar agora sobre esse assunto que é chamado popularmente de coleta de lixo. O nome mais erudito seria a recuperação de memória, certo? Mas isso aqui virou tão popular que a gente usa. Tá? O que quer dizer coleta de lixo? Basicamente o seguinte: o programa, em certos momentos, especialmente quando ele percebe que tem pouca memória disponível, ele dá um passeio por toda a memória, achar tudo que não pode ser mais atingido, alcançado, não pode ser mais usado, portanto é lixo, e devolver aquilo à memória disponível. Basicamente isso. Certo? E notem que isso sem a ajuda do programador. Ele precisa se virar para descobrir isso. Isso, à primeira vista, parece um pouco complicado, né? Como é que ele vai conseguir fazer isso? Tá? Bom, acontece que dá para fazer, e nós vamos ver com algum detalhe um algoritmo, ou dois variantes do algoritmo, que faz essa coleta de lixo, certo? Nós vamos simplificar um pouco, como sempre, porque não dá para dar todos os pequenos detalhes de programação, mas vamos ver o suficiente para entender as ideias principais. Okay? Os algoritmos algoritmos tradicionais de coleta de lixo, em geral, eles são executados em várias fases. Tá? Uma primeira fase é a chamada fase de marcação. Marcação, na realidade, é o preliminar da coleta de lixo. Ao invés de procurar pelo lixo, a gente primeiro marca tudo aquilo que não é lixo. Porque olhando para o lixo, a gente não sabe se ele é lixo ou não. Na memória é tudo bit. Certo? Mas a primeira coisa então que a gente faz, marca tudo que não é lixo. Como é que a gente marca tudo que não é lixo? Bom, isso também não parece trivial, mas a gente vai assumir uma hipótese que é o seguinte. Vocês lembram da pilha de execução de um programa? Todo programa, em geral, as funções executam em cima de uma pilha, seja em
em C, seja em Java, seja em Prolog ou Lisp, certo? Nós vamos supor que o sistema sabe onde está a pilha e também sabe onde estão variáveis na pilha que são apontadores para a memória dinâmica. Isso o sistema vai ter que saber. Como é que ele sabe isso? Bom, os detalhes dependem da linguagem, por isso que não vou entrar em discussão, certo? Tem várias maneiras de fazer isso, tá, ok? Mas essa é uma hipótese que eu vou fazer. Quer dizer, se num dado instante, e o dado instante, em geral, acontece quando é chamado o alocador. O alocador é chamado, ele diz, puxa, mas eu tenho pouca memória, seria bom recuperar mais. Pode ser que isso aconteça quando ele realmente já não tem mais memória, ou pode ser que alguém disse, olha, quando sobrar apenas 10% de memória, já vai recuperando, porque logo depois provavelmente você teria que fazer isso de qualquer jeito. Aí ele olha e diz, sobrou pouca memória. Deixa eu olhar o que está acontecendo. Bom, nesse momento, ele vai ter que olhar para a pilha de execução do meu programa e ele vai ter que saber onde estão os apontadores na minha pilha. Variáveis do tipo apontador. Por que isso é importante? Porque o único jeito de eu chegar em algum valor na minha memória dinâmica é começando de alguma variável do programa, não é isso? Se lembram daquelas figuras iniciais sobre a execução de programas que usam memória dinâmica? Nós tínhamos uma pilha, aqui uma memória dinâmica. Eu supus o seguinte, olha, aqui tem um apontador para a memória dinâmica, certo? Aqui pode ter, sei lá, um outro também para a memória dinâmica, pode ter um outro para cá também, os dois apontando para cá e assim por diante, tá? Mas as variáveis do programa, elas estão todas aqui na pilha, não é isso? Os seus valores, num dado instante. Pode haver mais aqui. O único jeito de eu chegar em alguma coisa que está sendo usada é começando por uma variável aqui. Por exemplo, por esse caminho aqui. Poderia ir por esse apontador, daqui por esse apontador. Não tem um jeito de eu chegar diretamente aqui, sem passar por alguma variável do programa. Então, se eu sei como chegar numa variável, em todas as minhas variáveis do programa, e se eu seguir todos esses apontadores, eu vou dar um jeito de descobrir tudo que está em uso. Como é que eu vou fazer isso? Na realidade, eu vou usar um algoritmo que é semelhante. Vocês lembram daquele algoritmo? O que nós usamos foi de listas generalizadas, quando eu queria calcular o número de átomos. Vocês lembram que lá não tinha mais essa restrição de haver apontadores convergentes ou circularidades, etc. No fundo, aquilo era uma estrutura qualquer, certo? E a gente deu um jeito usando aquela marca de visitado não visitado, não é isso? Bom, nós vamos olhar um algoritmo semelhante que vai nos permitir, inclusive, tomar conta de problemas de circularidades. Por exemplo, aqui eu estou supondo que tem uma circularidade, certo? Então, não posso tentar olhar as coisas sem mais diretamente. Preciso pensar nisso também. Certo? Então, a primeira fase do meu algoritmo vai ser justamente identificar quais são as áreas ocupadas. Desculpe, ocupadas não. Quais são as áreas alocadas, mas que ainda são potencialmente úteis. Notem que eu não posso garantir que eu vou usar essa área, mas eu posso garantir que tem um jeito do meu programa chegar nela. Portanto, não posso liberá-la. Tá certo? Vamos supor, por outro lado, por exemplo, que essa área aqui já foi alocada numa dada situação, que antigamente havia um apontador para cá, mas a variável que apontava para cá foi atribuído um outro valor, e que esse era o único apontador para cá. Notem que isso aqui, para o sistema de alocação de memória disponível, etc., aparece ocupado. Certo? Mas, nessa fase de marcação, eu não vou chegar aqui. Portanto, e não tem jeito do programa mais chegar aqui. Então, isso aqui é lixo, que deve ser colocado deve ser coletado e colocado à disposição. Então, claro, depois eu vou falar mais detalhes sobre esse processo, mas basicamente é isso que nós vamos fazer. Então, essa será a primeira coisa, marcar aquilo que não é lixo. A segunda coisa vai ser, e aí nós vamos ter dois variantes, fazer coleta de lixo. Nós vamos poder fazer de duas maneiras. Uma maneira vai ser simplesmente colocar as áreas correspondentes ao lixo, os blocos de memória correspondentes ao lixo, colocar à disposição. Uma outra variante que pode ser interessante em algumas aplicações
aproveitar e também fazer uma compactação de memória para liberar um único bloco grande disponível. Essa é uma operação que pode ser complicada, não é? Porque na hora que a gente move um bloco de memória, os apontadores para aquele bloco têm que mudar. E aí vai ter que caçar todos os apontadores para aquele bloco. E vocês já fizeram bastante exercícios em C para saber que apontadores podem ser vários para o mesmo bloco, etc. Não é tão trivial identificar tudo isso. Então isso aqui vai ser um pouco complicado. E é exatamente isso que aparece no item seguinte, que no caso de compactação, a gente vai ter que calcular para onde vai cada bloco, atualizar todos os apontadores, etc. Então tudo isso aqui vai exigir um certo trabalho da gente. Então na próxima aula, nós vamos falar exatamente nisso. Vamos olhar uma figura bonitinha assim, tá? E falar nesses várias fases da coleta de lixo, certo? Até que tá bonita, né?